Escute bem, esse vídeo aqui é referente à sala ao vivo que eu faço diariamente ali com o pessoal da sala, pessoal da mentoria, e note exatamente o que eu argumento nesse vídeo. E aí que tá a matemática do bolo. Você ganha muito dinheiro com base, por isso que eu falei no Gamecast e tal, por isso que o Wyckoff salvou minha vida, porque se eu tiver certo dentro do cenário de fase E de mercado, vai pagar meus prejuízos, velho, sabe? Vai pagar todos os meus prejuízos. Porque isso aqui, ó, ele só vai parar cá embaixo, ó. E aí, quantos pontos aqui, ó? Se eu tivesse alavancado mesmo, 1.200 pontos, pô. Então, esse é o fator salvar vidas. O que é que eu quero dizer com salvar vidas através de Wyckoff, né? O Wyckoff, se você der uma googada aí de forma muito simples, ele vai te mostrar aqui um padrão, tá? Um padrão lateral, tá? Onde o mercado geralmente faz dessa forma, rompe máxima, desculpa usar rabisco, mas rompe mínima e depois faz uma movimentação de tendência. Basicamente é isso em seu resumo, tá? Como essa aula aqui justamente não é para falar do ciclo, por isso que eu fui mais breve. Notem bem, o momento do qual o Wyckoff fala é justamente a hora que a gente vai ter esse potencial de ganho aqui, ó, essa pedrada para baixo. Só que a gente não tem como prever o mercado, não existe uma bola de cristal para falar assim, pode vender, que aí o mercado vai desabar agora. Não, a gente vai de acordo a cada história que o Candle conta, quais as probabilidades de risco-retorno. Então, nesse dia aqui, justamente dia 9/7, eu fiz uma operação vendida nesse ponto aqui, ó. Nesse pontinho aí foi uma operação vendida do qual eu fiz e eu tinha um risco probabilístico, tá? Nessa operação de mais ou menos de 120 pontos de stop, tá bom? Mas eu coloquei meu stop ali nos 190 pontos, mais ou menos nessa máxima, só para dar uma garantia. Por quê? Primeiro, retração de 7,6 a 40, tá? Observe a cravada que o mercado dá lá. Então você tem essa probabilidade, por mais que você não pegou num time correto, mas você tinha. E qual era o contexto envolvido? Primeiro de tudo, gráfico de 60 minutos. Eu fiz um vídeo anterior falando dessa máxima aí do mercado, mas eu quis não pontuar a respeito do qual seria a minha probabilidade. Mas de qualquer forma, até para não induzir ninguém, tendo em vista disso, ó, notem que o mercado, no final do movimento, ele começa a dar uma acelerada, rompendo aqui a máxima histórica. Só que observe, anteriormente, nessa regra minha de coloração, você vê que o maior volume injetado foi aqui, ó. Não faz sentido, pessoal. Um volume entrar em um final de movimento. E é justamente isso que eu alerto para vocês. Isso aqui eu estou no gráfico de 60 minutos. Como é que eu entro? Ó? A maior barra de alta foi justamente essa daqui, ó. A maior barra de alta. Então não faz sentido esse mercado realmente faria um movimento de queda. Quando vai ser, a gente vai ter que ver barra a barra. Muita gente, por isso que acaba se estrepando no mercado, é porque não entende essas metodologias de absorção, capturas de liquidez e depois faz a movimentação. O que seria absorção? Aí o mercado depois faz capturas de liquidez, geralmente duas, e depois desaba. O que é que ele fez aqui? A absorção, captura de liquidez e depois desaba. Muita gente está vendendo aqui e acaba passando um calor no mercado nessa faixa aqui. E olhe que eu ainda estou sendo ainda prudente, entendendo que ele vendeu próximo à máxima. Muita gente já está vendendo aqui, ó. Falando qual é a gíria básica que fala. O mercado já esticou demais. Agora vai corrigir. E isso não tem nada a ver. O mercado, quando estica demais, é a hora que ele manipula. Captura a liquidez, aí depois desaba. Ele precisa criar uma causa. O salvar vidas do qual eu digo é justamente entender um momento certo para a gente ter um baixo risco, tá? Foi justamente com base nessa minha operação, do qual eu vendi aqui, ó, e sabia que o potencial de retorno era esse daqui de baixo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O mercado iria me dar isso aqui. Esse aqui era meu alvo, na região dos 139.300, ó. Era aqui embaixo, então era 1.300 pontos de queda para um stop que eu botei de 200 pontos. Botei de 200 pontos, o mercado só veio aqui 130. Então foram 10 vezes mais. E é aí que você se surpreende com o método do qual vai falar, putz, velho, realmente esse tem como me dar uma previsibilidade de risco-retorno favorável. Porque se você olha, sei lá, no 15 minutos com base em um price action, beleza.
O mercado caiu, aí tá topos e fundos descendentes, possa ser que você não saberia que o mercado iria desabar. Você ia conduzindo sua operação com base nesse sobe e desce aqui, ó. E legal, e o mercado foi bem condizente à teoria de Dow. Isso aqui sim, eu posso bater palma. Porém, em ter a certeza que ele iria desabar nesse momento aqui, somente o Wyckoff. Eu não vejo outra metodologia. Se você tiver ou souber, você me mostra aí, e aí eu estou super aberto. Mas ele que me diz em que, para todo movimento de efeito, que é um movimento explosivo de queda, ele precisa de uma causa anterior que defina isso. E observe a causa definindo essa novo potencial de queda que teve hoje, dia 9/7, e observe esse outro potencial colocado aqui. Então o mercado monta uma posição para depois fazer a movimentação posterior. E muita gente está vendendo antecipado, né? Perdendo o momento certo de vender, justamente por não entender essas capturas, essas manipulações de mercado. Então, o Wyckoff literalmente liberta salva-vidas por entender esse conceito. Tá? Se você for ver, ele faz isso em todas as modalidades. Ó. Ele faz isso aqui, ó, o mercado sobe reto, lateraliza, cria a posição, joga lá para cima, cria de novo e derruba. O que é basicamente isso? Ele manipula aqui, joga mais para cima para enganar muita gente que está acreditando que vai cair, para depois isso aqui tudo ó, ser a faixa de venda dele. Ó, esse caixote todo. Então, isso aqui realmente vai te ajudar bastante. Se você não conhece essa metodologia, te garanto que ela vai te ajudar em muito. Isso o mercado faz o tempo todo, em qualquer ativo. E, principalmente, se você entender tudo que tiver gráfico, isso aqui vai respeitar tudo, sabe? Só que existe particularidades. Se você é mais especializado como eu no mini índice, você vai entender que o mini índice ele tem algumas formas de movimentar diferente do mini dólar, diferente do Forex, diferente de índices internacionais. Então você só vai ter que pegar essas particularidades, mas os movimentos vão ser as mesmas coisas. No quesito manipulação, o mercado faz um movimento impulsivo, você vai entender justamente que a movimentação impulsiva, o mercado cai íngreme, né? O mercado cai reto, forte. E as movimentações corretivas, o mercado faz um movimento muito mais difícil, né, de fazer um retorno. Né? E você vai ver até pela angulação do movimento de escadinha que o mercado faz, né? Olha para aí, olha como é que ele voltou. Então, isso define muito um operacional, uma técnica de mercado, onde vai te dar previsibilidades, né? O objetivo hoje não era ser tão técnico aqui na abordagem, eu vou fazer isso em um outro vídeo. O objetivo é mostrar para você que as manipulações, o mercado precisa ser feito. Para que ele continue esse movimento de queda, é 100% necessário que ele monte de novo uma posição e depois faça novamente a movimentação de queda. Se isso aqui não for fundamental, essa queda toda não for fundamental para ele fazer mais quedas, ele vai ter que voltar para a zona do dinheiro lá em cima, captura de novo o dinheiro para depois cair. Se ele não montar a posição aqui, quantas vezes você já não viu movimentos de reversão em V, onde o mercado vem, começa reto, depois volta tudo no mesmo dia? É justamente por isso, porque como ele não chega aqui embaixo, ele não monta uma posição para continuar a movimentação de queda, ele precisa voltar na zona inicial dele para capturar a liquidez e quem sabe cair de novo. É basicamente isso, eu só estou te mostrando de forma estruturada o porquê eu chamo de Wyckoff realmente salva e salvou minha vida por entender o potencial de risco-retorno favorável. Então, para mim, só existe essa única metodologia para te dar esse potencial, valeu? Se você quiser participar da sala ao vivo, deixo sempre avisado, a Rico Corretora está pagando, então basta você entrar, acessar, cadastrar ou reativar a conta que você tem, me mandar no privado que eu vou te adicionar lá, tá? Você precisa simplesmente cadastrar e fazer uma única operação pelo home broker mesmo, pelo próprio aplicativo do celular, você vai ter acesso a todas essas explicações de forma muito mais aprofundada. Valeu, pessoal, tamo junto!